Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição da rubrica Tendências, mais uma vez com uma edição direcionada às novas tendências de mercado. E hoje temos em estúdio um convidado de honra, que é o Afonso Peçanha, que integra no seu percurso, quer profissional, quer académico, uma vasta experiência internacional, é também palestrante. Atualmente desempenha o papel de diretor criativo na Artcore, que é uma empresa de referência ao nível da Zona Centro na área de design e nesta questão da componente visual, e atualmente também é consultor na área do pensamento visual. E hoje está aqui connosco para abordar um tema extremamente inovador e pertinente, quer para os nossos ouvintes, quer para os nossos seguidores e para toda a sociedade, que é o design thinking, que é claramente uma tendência. Contudo, esta área simboliza a noção de design como uma forma de pensar, sobretudo centrada nas pessoas. Olá, Afonso. Olá, Cila. Venha-haja por estar aqui hoje connosco a abordar este tema tão inovador. Obrigado pelo convite. E extremamente útil para a sociedade, sobretudo atual. Sim. E que vai aqui clarificar alguns pormenores que poderão ter aqui alguma pertinência para esta área que está claramente direcionada a este chavão. Sim. Do design thinking. Portanto, clarificando aqui um pouco esta terminologia, é um conjunto de métodos e processos para abordar problemas relacionados com as futuras aquisições de informações, análise de conhecimento e propostas de soluções. Esta terminologia e esta metodologia veio agregada a este advento da internet, da componente digital. Sim, também. Eu acho que o design thinking é esta reunião de métodos e processos, porque em si não é uma disciplina, é sim esta reunião de processos que visam arranjar soluções para problemas que ou podem estar previamente identificados ou que têm que se identificar, porque é muito difícil, né, em estruturas, e agora falando um bocadinho desta atualidade e cada vez mais difundido, nas empresas, nas organizações, onde há de facto pessoas, o design thinking tem o seu lugar ou tem o seu palco para a atuação, na medida em que, sendo centrado nas pessoas, visa otimizar esses processos e sobretudo tem esta característica que é importante, e às vezes nós, nas nossas vidas certas e direcionadas, em que somos muito especializados, cada vez menos na realidade, mas esquecemos um bocadinho que, não que somos pessoas, é inevitável, não nos podemos esquecer, mas sobretudo que lidamos com outras, não lidamos com máquinas, não lidamos com empresas, embora lhes demos o nome para poder catalogar este grupo, mas é sobretudo com pessoas, e é de facto aí que o design thinking atua. Ganha força. Muito bem, Afonso. Esta noção de design thinking está claramente alinhada com a tendência social e empresarial, mas será que esta componente está devidamente esclarecida para os nossos empresários no que diz respeito à integração desta nova área e metodologia nas empresas e nos processos organizacionais? Eu acho que já estamos a observar uma... Eu não lhe queria chamar segunda fase, mas eu lembro-me de há uns tempos atrás, e quando digo uns tempos digo 6, 7 anos, em que se falava do design thinking quase como o salvador da empresa. E
eu acho que o maior problema do design thinking, e já estamos a avançar aqui para problemas, mas este de facto é o problema, porque é uma tragédia, na medida em que há boa vontade, tem-se começado a vir a utilizar o design thinking cada vez mais nas suas várias vertentes. Como disse, sendo um conjunto de metodologias, é muito difícil de implementar o design thinking quase como um manual de normas. Não há regras, uma que se segue à outra. Não há 4 fases, há 5 fases, também depende das escolas, mas é difícil de integrá-lo como disciplina em si. Mas como estava a dizer, eu acho que aquilo que acaba por correr mal faz de facto uma implementação, põe-se pessoas a trabalhar, a colaborar, a ter ideias, há de facto uma mudança nas mentalidades, mas depois não há continuação. Eu acho que isto, mesmo que as ideias, porque sendo esta a última fase do design thinking, é mesmo isto, é arranjar uma solução para um problema, mesmo que se chegue à implementação ou mesmo prototipar uma solução, o facto de não haver continuidade, isto suscita uma quebra na confiança das pessoas que trabalham, ou seja, não há follow-up e não há uma concretização efetiva. Então o que é que nós estivemos aqui a fazer? E lembro-me de ouvir aqui há uns tempos um professor que dizia que design thinking, isso é muito bonito, são post-its nas paredes. E é um bocado esta ideia que as pessoas têm, sendo uma ferramenta fantástica como há tantas outras, mas fica esta imagem de pessoas a colar post-its nas paredes. E eu acho que, e respondendo à pergunta, sim, cada vez mais, se calhar houve nas pequenas parcelas desta metodologia, que às vezes é difícil definir como um todo, mas lá está, tem esta vertente que, na minha opinião, é mesmo para cuidar, para dizer que o design thinking faz sentido se tiver uma continuidade. E sobretudo tem outra característica, que é mesmo depois de implementada essa solução, é importante testar e retestar e prototipar outra vez, porque a vida é orgânica, as pessoas têm estas dinâmicas que vão mudando em função do contexto e tantos outros fatores, portanto é importante reatualizar e voltar a pensar sobre o assunto. O design thinking é um processo contínuo. Afonso, vê esta falta de concretização, como referiu, muito alinhada com a falta de competências e a resistência à mudança do capital humano? Eu acho que sim. Há uma vontade, e eu tenho isto por experiência, onde vou trabalhando, vou conseguindo perceber isto, que há uma grande vontade e necessidade até de mudar. Não se sabe bem por onde, não se sabe bem como. E quando se apresenta esta solução, eu acho que as pessoas ficam um bocadinho à espera de ver o que é que vai. Desconfiadas. Mas o que é que se passa? E porquê? Porque eu acho que o design thinking atua sobretudo funciona com métodos colaborativos, as técnicas visuais são muitas, é preciso. É uma prática ou conjunto criativo. E o que é que isto significa, na minha opinião? Criar, fazer, é pôr cá fora, é mexer, é mostrar. E sendo que nós falamos de ideias que precisam de ser implementadas, nós, enquanto não as mostrarmos, elas não se tornam visíveis, não é? Estão na nossa cabeça. Portanto, o design thinking faz exatamente isso. E falando um bocadinho de apenas uma das partes, e acho que este poderá ser, não deixa de ser interessante estarmos a falar de técnicas visuais na rádio. Então é sendo um bocadinho difícil de experimentar, de explicar, mas se nós abrirmos o nosso leque de opções para este pensamento divergente e depois o fecharmos para o pensamento convergente, criamos escolhas. Aliás, nós criamos escolhas, fazemos várias escolhas à nossa disposição e depois acabamos por fazê-las. Portanto, quando nós criamos estas escolhas, quando nós temos estas ideias, a criatividade está intimamente relacionada com a nossa ausência de julgamento, que é uma coisa muito importante. E todos temos um pouco de receio, e eu neste grupo me incluo, embora às vezes seja mais fácil sair ou entrar neste estado, que é: estou seguro porque posso fazer figura de totó, posso ter ideias muitas, posso ter ideias que eu acho que não vão funcionar, mas interessa-me a quantidade, as relações que pode haver entre elas, e
eu acho que é um dos eu não queria chamar o maior problema, mas é talvez a maior resistência. É as pessoas conseguirem compreender que eu agora posso brincar a sério, eu agora posso fazer isto de uma forma segura, mesmo estando o meu patrão a olhar para mim, eu posso dar largas, eu posso estar aqui à vontade. É isso que é pedido. Ter um dedo a apontar de uma forma crítica, no sentido negativo, digamos, não é? É isso, e mesmo como se geram as ideias, como se relacionam as ideias. Eu posso dizer uma ideia, posso dar uma ideia que me surgiu e até pode não fazer sentido nenhum, e como ideia isolada não vai fazer grande diferença, mas se a Silas tiver outra que igualmente deslocada, mas pode haver um ponto de ligação, não necessariamente que haja, mas pode haver um ponto de ligação, tal como todas as ideias que surgem na sala. Portanto, podemos dizer que há aqui uma integração de técnicas de brainstorming. Portanto, para quem não sabe, esta terminologia tem muito a ver com a troca de ideias, trabalho em grupo. Tem muito... Sim, o brainstorming acaba por ser uma ferramenta, como há tantas outras, como por exemplo o mind mapping, que nós também conhecemos, este centro que tem um tema principal e depois tem várias ramificações. Que foi criado por um senhor chamado Tony Buzan, e é uma ferramenta, tal como há tantas outras. Mas lá está, o brainstorming, por exemplo, é uma ferramenta que tem imensas vertentes. Nós podemos fazer brainstorming de imensas formas diferentes. Mind mapping já é uma coisa um bocadinho mais específica, mas lá está, e sobretudo agora tocando aqui num ponto também que eu considero importante. Falando do brainstorming, o brainstorming faz-se com pessoas, mais uma vez, não é? Com muita gente a ter ideias e pô-las cá fora, independentemente do método. E depois é preciso recolher esse contributo, vá lá. E quando nós falamos de pessoas neste contexto, estamos a falar de organizações, de empresas, e quando as pessoas estão alinhadas nesta ideia, nesta missão, nesta visão, não há grande margem para a empresa, para as coisas correrem mal. E eu acho que, mais uma vez também, isto é uma coisa que eu tenho vindo a verificar também, de uma forma lenta, mas consistente, mas também a mudar de alguma forma. As pessoas nem sempre estão alinhadas naquilo que a empresa ou que a organização está a fazer. E se perguntarmos a 3 pessoas, 4, 5, qual é que é a missão desta empresa, é muito fácil as pessoas não estarem orquestradas. E há um autor muito, muito interessante chamado Simon Sinek, ele fala do círculo dourado como sendo uma técnica, e que inventou, é quase a redescoberta da roda, mas são 3 níveis, desde o porquê, do como e o quê. E normalmente toda a gente sabe, do círculo exterior para o interior, toda a gente sabe o que é que faz, como faz, mais ou menos, o porquê que faz, não sabe. Já é mais difícil. É mais difícil. E eu relaciono isto com o design thinking, porque no fundo o design thinking é fazer perguntas corretas. Para a obtenção das respostas assertivas. Perguntas corretas, certas perguntas às quais possa ser possível dar uma resposta consistente. E a pergunta nem tem que ser fechada. Começamos por uma boa pergunta: como é que eu posso fazer? E vamos reformulando à medida que vamos andando, e lá está, tem tudo a ver com as perguntas que se fazem. Se calhar na nossa vida também é um bocadinho assim. Sem dúvida, Afonso, muito interessante, e bem-aja por esta partilha e clarificação desta metodologia. E agora, com este alinhamento daquilo que referiu, portanto, esta metodologia está claramente interligada com o redesenho de processos empresariais no que concerne aos métodos e procedimentos. Esta contém aqui várias fases convergentes e claramente associadas à concepção de ideias, à triagem e ao alinhamento de ideias com o negócio. Fale-nos um pouco acerca destas fases, ou se vê aqui mais alguma como o ponto forte destas 3 que referi. Sim. Quando aplicamos esta metodologia, há sempre este objetivo, que é resolver um problema, chegar a um final. Sobretudo, vou-me focar aqui um bocadinho mais na parte do negócio, uma coisa um bocadinho mais tangível, que é, se é uma empresa que produz, que pratica um serviço esse que presta aos seus clientes,
o seu objetivo máximo nós vemos como a satisfação dos clientes, prestar um bom serviço, perceber quais é que são as necessidades dos seus usuários, mas também há uma parte invisível para nós, e agora pomos-nos nesta perspectiva dos utilizadores, dos clientes, que é antes do produto, serviço nos chegar à mão, há um processo invisível que nós não vemos. É um processo que todas as empresas e grupos de seres humanos que têm um objetivo comum têm. E no que diz respeito a estas fases, é importante, eu refiro só às fases porque isto pode-nos dar aqui alguma orientação, que é a empatia, é uma das coisas que eu tinha falado que é fundamental. Portanto, nós temos que ter esta característica como principal. Mais tarde, a ideação, em que temos que gerar ideias para esses problemas, e depois há aqui a parte da prototipagem e da implementação. Isto é importante, falando aqui da prototipagem e da implementação, dá-nos a sensação que estamos a falar apenas de um produto, e o design thinking também é algo que se aplica aos serviços, à educação. Da parte com a qual eu estou mais familiarizado é talvez a parte da ideação. Eu diria que das várias fases do design thinking, eu acho que a parte de gerar ideias e, sobretudo, torná-las explícitas é a parte, não me consideraria um especialista, mas é a parte que mais gozo me dá, e por mais prazer me dá, é a parte que eu mais estudo e que mais desenvolvo. Convergente com as equipas organizacionais. Sim, naturalmente, claro. Ou seja, isto passa sempre por uma fase, há um papel de facilitação no fundo, porque o design thinking tem que orientar as pessoas no caminho certo. O caminho certo não é para um caminho pré-definido, sobretudo este caminho que tem que se seguir, onde nós não sabemos o que é que vai acontecer. Agora, obviamente que se utilizarmos uma série de exercícios, chamemos-lhes jogos, e jogos sem medo, porque nós falamos muitas vezes do só fazer aqui à parte, este brincar é importante, e há cada vez mais, tal como o design thinking, também há cada vez mais este conceito do brincar a sério. E há uma coisa interessante com o brincar. Nós já não nos lembramos da última vez que brincámos, verdadeiramente, sem um objetivo. Mas há uma coisa que nos traz, que é esta falta de pressão que o brincar nos traz, permite-nos explorar com muita vontade. Com criatividade. E eu lembro-me de ser miúdo e brincar com o meu irmão. E é engraçado que cheguei a este pensamento há pouco tempo. Mas lembro-me de brincar com o meu irmão com Playmobil. E as nossas brincadeiras consistiam sobretudo em fazer cidades, construir espaços. E depois, quando chegava a altura de brincar, realmente ou seja, pôr estas personagens a mexer, ir ao supermercado e ser bombeiro, não acontecia. E eu acho que isso tem muito a ver. Eu lembro que consigo fazer a associação àquilo que eu faço hoje e gosto de fazer, é sobretudo esta preparação, é trazer ideias cá para fora, é mostrar processos, é torná-los explícitos e relacionáveis. E entretanto, navegando aqui um bocadinho no caos, não sei se já respondi à pergunta, mas no fundo... Sim, está claramente alinhada aqui com a concepção de ideias, a triagem e o alinhamento de ideias com o negócio. E o Afonso, como referiu, portanto, a sua atuação ao nível empresarial está mais alinhada com esta fase da ideação. Numa tradução rápida e alegre. Ideias que ficaram perfeitamente clarificadas com esta analogia da Playmobil e da fase de infância e do brincar, que tem muita importância nos processos de criatividade e que por vezes resolvem grandes problemas empresariais, porque estão isentos de pressão, não é? Sim. E, portanto, atualmente
realmente é um fator extremamente importante, é o pensar sem pressão, isento de pressão, e dessa forma consegue-se resolver grandes problemas ou não é, grandes procedimentos a um nível da inovação sem esta dita pressão, e é claramente uma área que apoia nesta nova forma de resolver os problemas organizacionais. Agora, falando aqui na componente do benchmarking, portanto, atualmente é uma área que muitas empresas em Portugal já estão a implementar, contudo, são empresas que eu diria que têm uma visão mais de open mind, não é? Com equipas já com estas competências de inovação, deste pensamento crítico e criativo, mas esta área prevê que integre as empresas num todo, ou é só mais direcionada a estas áreas e empresas inovadoras com um mindset diferenciado? Eu acho que, sobretudo, exatamente por haver esse mindset que estamos vindo a adotar, mas já há algum tempo, já há muitas empresas que implementam estas metodologias, mas sobretudo relativamente à pressão, é uma utopia não haver pressão, é óbvio que tem que haver pressão, mas sobretudo, e acho que o Design Thinking cria exatamente isso, se cria as condições e o momento para se falar sobre determinados assuntos e se trabalhar, e é uma coisa que não tem que ficar naturalmente à porta fechada, no sentido em que vai-se fazer isto agora e aqui e não vamos voltar a falar sobre o assunto e de certeza que vai acontecer alguma coisa. Não necessariamente. Portanto, tem que ser criar de facto esta mentalidade, porque o nosso paradigma está a mudar e relativamente às empresas, e assumimos sempre que estas empresas têm sempre este objetivo, não é? Que é servir os seus clientes, servir os seus seguidores. O paradigma muda na medida em que o consumidor tem cada vez mais poder, não é? Portanto, as empresas também estão a compreender isso, as coisas já não são como eram, não é? Nós estamos a passar por um período, é uma revolução em curso, nós não estamos a perceber disso, não é? E eu no outro dia vi uma estatística da IBM em que em relação ainda à informação visual, não, esta não é em relação à informação, é informação em geral, estou a misturar factos. Em relação à informação, a informação que nós temos, 90% da informação que nós temos online neste momento foi criada nos últimos 3 anos. Isto parece-nos um absurdo e de facto é um colosso. E o que é que isto nos traz? Traz-nos, às vezes, uma sobrecarga de informação gigante. Isto para dizer que todos nós estamos neste processo de revolução e as empresas têm que se adaptar, não é? E portanto têm que perceber o que é que os consumidores estão a fazer, onde é que eles estão. E o que é que eles pretendem, efetivamente. O que é que eles pretendem, não é? Se vão para algum lado é porque pretendem aquilo que estão a ver. E temos tido este boom do sucesso individual. É engraçado que eu acho que talvez um século atrás, 2 séculos atrás, nós tínhamos esta implementação, ou tínhamos o espetar bandeiras em sítios com os países, mais tarde com empresas, e agora como indivíduos. Nós em qualquer altura podemos, o mundo é plano, o mundo planificou-se entretanto. Por isso é que eu acho que, voltando agora um bocadinho à pergunta, eu acho que as empresas conseguem perceber que de facto esse é o caminho, que já não têm o poder todo, se é que alguma vez o tiveram, mas têm que ir à procura dos seus consumidores e têm que perceber como se destacar num mar de informação. E o design thinking é útil nessa perspectiva, como em tantas outras, mas exatamente porque, mais uma vez voltando aqui à empatia, mais uma vez voltando ao foco nas pessoas, sendo as pessoas da empresa, sendo as pessoas às quais se querem dirigir, é muito importante, porque se for feito de uma forma correta, e quando eu digo correta é tendo isto em consideração, que é de facto o foco nas pessoas, há uma ligação que se faz, e
tanto o envio, mas sobretudo a recepção de informação para se poder processar e aquilo que se vai devolver aos consumidores é de uma importância extrema. E falando aqui um bocadinho desta área da qual estava a falar há pouco, no que diz respeito à ideação, sobretudo à visualização de ideias e de processos, isto é fundamental, porque é a única, não diria a única, mas é a forma predominante que temos em comunicar. Todos nós conseguimos pensar por imagens, usamos 75% do nosso pequeno cérebro para processar visualmente, estamos constantemente à procura de informação para processar, fazer sentido das coisas, as histórias ao que nos ligamos. Porque é que nós adoramos histórias? Adoramos histórias porque nos conseguimos identificar com o personagem principal, adoramos livros, adoramos cinema, adoramos teatro, e o design thinking tem isso em consideração tantas vezes, e uma das práticas também é este roleplay. Vamos fazer storyboards, vamos contar uma história, qual é que é o percurso do utilizador, e sempre focando neste personagem, ou grupo de personagens, ou mesmo uma persona que identifica um grupo de pessoas, e vamos ver o que é que ele está a fazer, o que é que ele pretende, de que forma é que podemos otimizar as suas escolhas. Bem, portanto, tem aqui processos claramente alinhados com a humanização dos procedimentos. O Afonso falou aqui e tocou em atributos digitais que foram aqui elencados e exponenciados, digamos assim, com esta era digital, no que diz respeito ao poder do consumidor face à interação com as empresas, com os produtos, não é? A capacidade de opinar e influenciar, não é? Nas suas estratégias, e portanto esta área, de certa forma, vem aqui dar enfatizar a humanização dos procedimentos e processos integrados numa era digital, obviamente. Sim. Sempre com o foco na componente humana. Sim, sem dúvida. Tanto digital como offline, tudo analógico, não é? Porque lá está, nós vivemos o online acaba por ser apenas uma forma de receber informação, de a comunicar, não é? Mas como seres humanos que somos, vivemos neste processo sistémico de angariação de informação e de passar informação. Muito bem, Afonso. E agora, pegando aqui neste alinhamento de ideias que foram aqui elencadas, no que diz respeito aqui a estes atributos diferenciadores deste chavão do design thinking em termos de estratégia empresarial, o que é que vê ou analisa enquanto pontos fortes que possam ser aplicados ao nível organizacional, empresarial? Eu acho, talvez, sem pensar, vou dizer exatamente a primeira coisa que me ocorreu, que é: o design thinking traz esta mudança estrutural, e isso é uma coisa altamente positiva, que é perceber, e quando nós falamos, e já falámos aqui algumas vezes, no foco na pessoa, isto faz uma enorme diferença. E as empresas morrem muitas vezes exatamente por várias razões. Eu não sou a pessoa mais certa para falar sobre o assunto, mas eu percebo destes processos de uma forma mais do que empírica, mas porque parte do meu trabalho baseia-se muito na escuta ativa, de facto perceber o que é que se está a passar para extrair informação e para pô-la visível, não para mim, mas sobretudo torná-la visível para os outros. E respondendo à pergunta, e no que diz respeito à utilização deste processo por parte das empresas, é mais uma vez pessoas, e eu acho que há aqui uma componente que nós ainda não falamos sobre o assunto, mas é uma coisa que é transversal ao processo do design thinking, que é a parte da liderança. A liderança criativa é um assunto na qual a IDEO, que é uma das maiores consultoras, toca muito e frequentemente. E a liderança não é ser chefe, não é? Se eu deixar passar a pessoa que tem a melhor ideia, eu também estou a ser líder. Portanto, é reconhecer esta dinâmica orgânica das pessoas, mas de uma forma orientada. E eu acho que essa é a maior vantagem, ou seja, eu acho que este foco das empresas
e há pouco falámos deste poder que as pessoas têm, dos consumidores, mas os próprios colaboradores também vão tendo cada vez mais estas possibilidades. Isto bate muito também com mais uma vez o paradigma que muda, não há empregos para a vida, ou seja, as nossas opções multiplicaram-se, nós temos muito mais opções, nós temos muito mais informação. Ou seja, para as empresas conseguirem reter em si as pessoas que podem dar o seu melhor para que a empresa seja também ela, ou que atue no seu melhor, é preciso reconhecer esta mudança de mentalidades, que se faz lá fora, faz fora das paredes das empresas. Por isso é importante monitorizar e dar este poder às pessoas, de poderem de facto ser elas. Eu sei que isto soa a lugar comum, mas é muito difícil, porque quando as pessoas reconhecem entre elas que têm problemas fora da empresa e às vezes não é possível fechar a porta totalmente, mas têm que de facto estar ali e dar o seu melhor. Eu diria que este é talvez a maior revolução do design thinking, embora, mais uma vez, não é fácil, é uma coisa lenta. Logo no início tocámos neste assunto e sobretudo é concretização. E mudar é difícil. Eu estou a fazer isto há tanto tempo, agora se eu vou mudar, as pessoas podem levar a mal e já não me vem bater à porta. Passar esta ideia pré-concebida e errada, na minha opinião, é talvez um dos maiores exercícios. Mas a verdade é que quando se passa, e a verdade é que quando nós vemos aquilo que muda, a mentalidade das pessoas a mudar, a mentalidade não num todo, as pessoas não mudam de um dia para o outro, mas veem resultados. Quando as coisas acontecem, veem que aquela ideia até foi posta em prática ou foi relembrada, há um certo empoderamento, há falta de palavra melhor, das pessoas, e isso faz uma grande diferença. Portanto, eu acho que este tem sido o maior desafio também, mas a verdade é que quando se ultrapassa, de facto é consolidador na medida em que as pessoas se ligam num objetivo comum. Muito bem. Afonso, bem-aja por esta partilha tão enriquecedora direcionada a esta temática. Portanto, o nosso convidado, Afonso Peçanha, partilhou aqui connosco vetores fundamentais, muito alinhados com este conceito do design thinking, que é claramente uma metodologia da nossa atualidade e que, como referiu e bem, portanto, tem aqui vetores que integram em áreas como a empatia, a ideação, a prototipagem, a implementação, e agora falou-nos aqui no chavão da liderança, que é uma metodologia que apoia muito esta componente da liderança. E agora, para terminar, Afonso, o que é que vi como tendência nesta área do design thinking? E eu acho que tendência, eu acho que vou voltar um bocadinho à pergunta anterior, ou à resposta anterior, e eu acho que a tendência parte sobretudo, ou assenta sobretudo nas pessoas. Sendo este o início, ou sendo o objetivo do design thinking, eu acho que há uma mudança. Acho que esta tendência, eu acho que tem sido cada vez mais fácil implementar o design thinking nas grandes estruturas, nas grandes empresas, e até é engraçado que às vezes se vêem. Eu no outro dia participei de um banco grande com o qual não conseguimos relacionar um ambiente descontraído ou um bocadinho menos quadrado, passa a expressão. Não tão formal. Não tão formal, à falta de palavra melhor, sim. E é engraçado que são sessões de facilitação e dinâmicas de grupo que vão um bocadinho mais além deste team building, também é uma coisa que falamos e que também tem a sua importância, mas eu acho que esta se é que podemos identificar uma tendência, é reconhecer de facto a importância que as pessoas têm, não só no final, ou seja, quando
serviço, produto, ideia é transmitida, mas sobretudo também nas pessoas que trabalham ou que colaboram. É tentar recolher ou tentar extrair esta melhor versão de nós próprios, e isto faz-se muito, e voltando àquela liderança, é de facto importante, é saber ser líder também é deixar que os outros sejam líderes rotativamente, e eu acho que isto traz-nos um sentido de realização pessoal, por um lado, a nossa voz está a ser ouvida, eu quero fazer mais e melhor por mim, claro, e pela minha família, mas sobretudo as pessoas também que sirvo. Portanto, eu acho que acaba por ser damos aqui, fazemos um círculo de valor. Sim, e começamos num lado e acabamos num lado. Eu acho que esta é quase a forma perfeita do design thinking, começa nas pessoas e acaba nas pessoas, quase como resultado. Este é o maior resultado que o design thinking tem. Começa com este objetivo, pensa de facto nas pessoas, sem pensar numa em específico, não é? Mas acaba por, quando está concluído, acaba por passar por todas as pessoas envolvidas no processo, as pessoas que vão receber aquilo que se está a preparar, e de facto é isto, é pensar de uma forma diferente, criativa, o criativo é importante também referir que criativo não está relacionado com as artes, não é algo artístico, isto é muito importante. A criatividade temos todos, a criatividade é fazer com um propósito, portanto todos nós somos criativos, e quando conseguimos perceber que temos esta capacidade de pôr cá fora e partilhar e de gerar ideias e de facto de as implementar e poder fazer e poder mudar alguma coisa, porque de facto é isto que se pretende, é esta inovação, e é uma palavra que utilizamos muitas vezes, mas no fundo é mudança. As coisas têm que mudar de alguma forma e nunca para pior. Portanto, quando as pessoas percebem que têm este poder colaborativamente, eu diria que esta talvez é capaz de ser a maior tendência do design thinking, e serve-nos a todos, não fora das empresas, mas é uma coisa que podemos aplicar, porque esta também é uma das características do design thinking, não é só no meio empresarial. Nós podemos utilizar o design thinking em imensas áreas. É transversal, portanto é uma metodologia transversal. É uma forma de pensamento, uma forma de pensamento, sobretudo. Muito bem. Afonso, bem-aja pela partilha e por este conteúdo tão enriquecedor que foi hoje a nossa rubrica Tendências, aproveito para agradecer também aos nossos ouvintes e seguidores por nos acompanharem sempre, porque esta rubrica foi criada a pensar nesta componente da inovação, do marketing e da comunicação no que diz respeito às novas tendências de mercado, e hoje, à semelhança das anteriores, tivemos a oportunidade de partilhar aqui mais um tema inovador, e bem-aja, Afonso. Obrigado, foi um prazer. Passo a palavra para se despedir dos nossos ouvintes e seguidores. Bom, muito obrigado. Antes de mais, obrigado pela também escuta ativa e por este tempo de antena. Eu fico sempre muito grato com estas oportunidades, e sobretudo falar de temas que me dizem tanto. Por isso, o meu sincero obrigado. Bem-aja, caros ouvintes, e como já foi referido, portanto, numa sociedade disruptiva, esta é de facto uma metodologia que vai ser extremamente útil na nossa atuação diária e mesmo a nível de estratégia empresarial, e não só, também individual, como foi referido pelo Afonso Peçanha. Portanto, bem-aja e até sexta-feira com mais uma nova tendência de mercado. Bem-aja.